Uma certa feita, Josué ele foi enviado a uma comissão de 12 pessoas a espiar a terra, porque os israelitas, a gente fica querendo tentar ajudar Deus, só dá problema para a cabeça, tá entendendo? É melhor confiar no Senhor e deixar para lá, porque os israelitas, os príncipes de Israel, chegaram a Moisés e disse: Moisés, deixa nós espiar a terra, para ver como que é a terra e tudo mais. O capítulo 12 do livro de capítulo 13 de Números fala sobre isso. No capítulo 1 do livro de Deuteronômio, Josué retificou esse evento novamente com maior detalhe, dizendo que lá no capítulo 13, se você olhar, a Bíblia diz que o Senhor disse a Moisés: olha, envia os homens. Aí quando você lê, você fala: partiu de Deus isso. Mas no capítulo 1 de Deuteronômio, Moisés disse ao povo: ora, vocês chegaram a mim e pediram para que nós enviássemos os homens à terra prometida, o que, de acordo com Moisés, pareceu bem. Moisés foi orar a Deus, aí então Deus disse a ele: manda os homens. Mas não partiu de Deus isso, partiu do povo de Israel, e eles foram. Josué era um dessa comitiva. E quando eles voltaram com a palavra, meus amados irmãos, a Bíblia nos diz que 10, preste atenção na severidade deste negócio, 10 príncipes, e às vezes eu posso usar termos hoje que fica mais entendível para você, 10 obreiros voltaram, uma comitiva de 12 obreiros, 10 obreiros voltaram com a visão completamente bagunçada. Eles viram a mesma coisa que Josué e Caleb viram, a mesma coisinha, não mudou em nada. O problema é que 10 desses atribulados chegaram e disseram: olha, nós vamos morrer lá. Uma vez eu vi uma irmã pregando aqui neste lugar, aqui neste púlpito, uma irmã dizendo, recém-chegada do Brasil, ela dizendo que ela estava estarrecida com as coisas nos Estados Unidos. Por quê? Porque quando alguém passava por um problema, todo mundo falava: vamos ajudar com finanças. E ela falava: eu nunca vi ninguém dizendo: vamos orar por essa pessoa, vamos orar por essa causa, vamos nos juntar em oração. Mas dinheiro todo mundo quer dar, porque é mais fácil. É mais fácil eu tirar $100 do bolso e dar, do que eu passar 1 hora de oração a favor de uma causa. Está entendendo, meus irmãos, o nível de frieza em que nós estamos, o nível de confiança em que nós estamos depositando no dólar e não no Senhor? Esses 12 obreiros que foram enviados para investigar uma causa, 10 deles voltaram com a visão completamente deturpada. Prestem atenção, esses 10 príncipes, eles viram o mar vermelho abrir. Eles viram na terra de Gozém que na terra do Egito havia praga, e em Gozém, onde eles estavam, não havia praga. O mundo pode estar perdido na praga, na igreja não há praga. Por que sair de Gozém? E por que estar na igreja e não ver o que Deus está fazendo no meio do seu povo? 10 desses príncipes, 10 desses obreiros estavam na igreja, estavam em Gozém, viram a obra de Deus e ainda eram incrédulos. Josué fez parte dessa caravana. E a Bíblia diz que quando eles voltaram, que eles disseram: olha, a terra é boa, realmente, está aqui o fruto que nós trouxemos. 2 homens, a Bíblia diz que precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva. Agora você imagina o tamanho dessas uvas, parecia cacho de melancia. Só pode. Não é verdade? Você já imagina? 2 homens para carregar um cacho. Está na palavra do Senhor. E esses 10 obreiros disseram: olha, nós vamos morrer lá. A Bíblia diz que Josué e Caleb, Josué, o pessoal pode falar assim: Josué, desculpa da palavra, Josué puxa saco, né? Porque Josué era aquele que estava do lado do pastor. O pastor falava uma coisa: vamos fazer, estou fazendo, estou fazendo, vamos, estou fazendo. O que Moisés falava, Josué estava ali com ele. Mas Caleb não partia, não era parte lá da patotinha do pastor. Caleb não era esse. Caleb era do povo. Ele era príncipe de Judá, ele era um dos obreiros da tribo de Judá. Caleb disse: não,
se o Senhor se agradar de nós, não ouça Josué, porque Josué é o puxa-saco. Por favor, me ouça, porque eu estive lá. Josué tem interesse de que nós vamos. Por quê? Porque ele é auxiliar de Moisés. Ele é auxiliar do pastor, então ele tem interesse nisso. Mas eu não tenho interesse algum. Ele simplesmente estava olhando pela visão do Espírito. E ele diz assim: se o Senhor se agradar de nós, esse povo vai ser o nosso alimento. Irmãos, Caleb era um camarada tão ousado, um camarada tão cheio de fé. E olha que ele não tinha o Espírito Santo. Caráter puro, que a Bíblia diz que quando eles conquistaram a terra, Caleb estava com 85 anos. Ele chegou para Josué e disse: Josué, você se lembra daquela vez que nós fomos na caravana? Sim, me lembro. Você se lembra que lá em Hebron existem uns gigantes? Eu quero a terra dos gigantes. 85 anos. E ele querendo enfrentar o gigante maior, o inimigo maior. Sabe aquele principado que vem atacar a igreja? Que aquele obreiro que é santo, ele fala: ei, deixa esse comigo. Está entendendo? Existe um hino que fala assim: eu quero estar com Cristo quando a luta se travar, no lance imprevisto na frente me encontrar. Ele é o primeiro. Ali estava Caleb, 85 anos. Ele falou: olha, a mesma força que eu, porque veja bem, na cabecinha de Caleb, ele estava pronto para a guerra com 45 anos. Por quê? Porque nós estamos indo espiar a terra. Irmãos, Israel saiu do Egito, e quando eles chegaram em Cades Barneia, que era já perto da terra de Canaã, onde eles iam conquistar a terra, demorou apenas 2 anos para eles fazerem isso. Esse trajeto todinho, do Egito a Cades Barneia, que já próxima de limite já era a terra de Seom, o rei dos amorreus, e de Gog, e assim sucessivamente. Por causa desse imprevisto, Israel teve que voltar ao caminho do mar. Aí eles ficaram 40 anos de tribulação no deserto por causa desses 10 líderes imprudentes. Por causa de 10 obreiros que não tinham visão de Deus, ficaram 40 anos. E você não vê Josué. O Josué, ele tinha direito de entrar na terra, porque ele não ajudou. Caleb tinha direito de chegar naqueles 2 anos e entrar. Mas Caleb e Josué voltaram 40 anos para trás de sofrimento por causa daqueles atribulados 10. E você não vê Josué e Caleb reclamando. Eles não reclamavam. Eles tinham direito de entrar. Por que eu estou passando por isso? Eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Eu não fiz derreter o coração dos meus irmãos. Mas quem serve a Deus não reclama. Quem tem o Espírito Santo, irmãos, fica calado, dá glória, serve. Quem tem o Espírito Santo não para nas circunstâncias. Não, quem tem o Espírito Santo, quem olha para Deus, quem tem a vida pautada na palavra de Deus, segue em frente, independentemente das circunstâncias ao redor. Nós não somos guiados por circunstâncias. A igreja não é guiada por circunstâncias. Nós olhamos para a cruz. A Bíblia diz que nós prosseguimos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Por que parar? Mesmo que existem 10 querendo parar, nós prosseguimos. A igreja prossegue, os fiéis prosseguem. A Bíblia diz que nesse evento a população de Israel, os atribulados, os crentes atribulados, falou: vamos matar esse pessoal, vamos atribular, vamos apedrejar Moisés, apedrejar Moisés, Caleb, Josué e Arão, porque era a patotinha deles lá. A Bíblia diz que quando eles iam apedrejar eles, o Senhor desceu na tenda. Vale a pena servir a Deus fielmente. Não importa se nós estamos sendo criticados, não importa. Não importa, o Senhor toma as nossas guerras. O Senhor peleja por nós. A Bíblia diz que nessa batalha não tereis que pelejar. Simplesmente parai e olhai e vedes o livramento do Senhor. Sirva a Deus. Coloque as suas esperanças em Cristo. Olhe para frente. Independentemente de 10 que querem, a maioria, irmãos, 10, eram 12, somente 2 ficaram firmes. Estamos vivendo nessa época novamente, onde se você chamar alguém para orar, você já é antiquário. Se você chamar alguém, irmãos, você já é criticado. Já é motivo de chacorrice, de chacota da sua cara. Se você quer servir a Deus com sinceridade, você já é radical. Não, os princípios da palavra do Senhor continuam o mesmo. Os princípios continuam, os valores do céu continuam os mesmos. E o Senhor veio em resgate de Josué e Caleb,
E o tempo se passou, eles voltaram para o deserto, 38 anos de sofrimento, mais ou menos 39 anos. Aí agora novamente essa nação toda morreu. Esse povo que eram os que queriam voltar para o Egito, morreu no deserto. Neste evento que nós aqui encontramos agora, Josué já estava bem maduro. Ele mandou 2 espias crentes, tá? Ele mandou 2 crentes, falou, olha, escolheu 2 crentes e vocês vão espiar a terra. Por quê? Porque eles estavam chegando pertinho novamente. Agora eles voltaram do caminho do mar, deram a volta pelas montanhas de Seir, 40 anos, rodeando a terra de Edom. Aí quando agora aquela população toda morreu, eles chegam para entrar na terra de novo, no mesmo lugar praticamente. Aí Josué de Sitim envia esses 2 espias, e nos versículos anteriores, que nós não temos tempo para ler, mas nos versículos anteriores, Josué dá instrução a eles, dizendo assim, olha, você vai, espiam a terra novamente, eu já sei como que é lá, porque eu já passei por lá, mas vocês vão. Espiam a terra novamente e dá uma olhada em Jericó, porque Jericó era uma cidade fortaleza. Então Josué estava montando a sua estratégia de guerra, como que ele iria destruir a cidade. Ele era um bom general. Josué era um excelente general de guerra. Mas Deus tinha outros planos. Deus tinha outros planos. Isso aqui é lindo da parte de Deus. Isso aqui é lindo, porque, irmãos, a gente faz os planos e dá tudo errado, mas aí os planos de Deus dá melhor. É melhor os planos de Deus. Está entendendo? Vale a pena confiar no Senhor. Uma vez eu lembro que eu comprei uma casa em Dover para mudar para Delaware, para mudar para um lote que eu tenho ali. Comprei essa casa e estava todo feliz, meu Deus, eu estava quase casando com essa casa, tá entendendo? Aí eu fui na cidade pegar licença para colocar a casa no lugar, no lote. Cheguei lá, a mulher falou, você não pode colocar. Eu falei, o quê? Você não pode colocar essa casa lá. Eu falei, não, tem que colocar. Isso é tudo que eu tenho, essa casinha. Não, você não pode. Vai falar com essa mulher lá. Fui lá falar com outra mulher e não teve jeito. Eu fui umas 4 vezes lá. Na última vez que eu fui, a minha filha estava comigo. Aí a minha filha falou assim para mim, papai, não é funny como a gente faz um plano e a life comes and takes us down? A gente faz um plano e a vida vem e nos derruba. Para minha filha, para me ajudar a minha fé. Tá entendendo? Olha só. Falei, filhinha, eu falei para ela, filhinha, os planos de Deus são melhores. Eu estava devastado, eu estava devastado. O que eu vou fazer, meu Deus? Os planos de Deus são melhores, por quê? Porque eu vendi a casa que eu não pude colocar no lugar e eu comprei uma outra propriedade com a casa e com o lote. Agora eu tinha um lote, antes só tinha uma casinha, agora eu tenho um lote. Os planos de Deus são melhores. Vale a pena confiar no Senhor. Se está errado, os planos de Deus são melhores. Josué estava montando a sua estratégia de guerra e ele envia os espias lá. Os espias chegam na cidade, os irmãos que eram crentes de verdade, e ele vai para a casa de uma senhora, e a Bíblia diz que ela era prostituta, mas talvez essa palavra prostituta se perdeu na tradução, porque existem algumas escolas teológicas que acreditam que ela era dona de uma pousada, dona de um hotel. O fato de que os espias foram para a casa da prostituta nos deixa entender de que ela era uma dona de uma hospedagem, porque os israelitas o Senhor não permitia a prostituição no reino de Israel. Então, se esses irmãos eram convertidos, eles não iam para um prostíbulo. Então, mas o que acontece é que eles chegaram na casa dessa senhora, e a Bíblia diz que foi dito ao rei que eles estavam lá. Eles estavam na casa dessa mulher. E o rei manda os soldados lá na casa da mulher, dizendo, manda esses camaradas para fora aí, porque eles são espias lá de Israel. Quando a mulher soube disso, ela falou, o quê? Esses caras são de Israel? Esses caras são crentes? Irmãos, a mulher era inteligente demais. A mulher, quando ela viu a oportunidade que esse pessoal é dos israelitas, ela escondeu eles. A Bíblia diz que ela subiu com eles em cima do telhado da casa. A casa, eu imagino que era coberto lá em Rondônia tem babaçu, tem um monte de palha, né? Não sei, os irmãos talvez é mais rico, não conhecem, mas tem umas palhas de babaçu lá em Rondônia, uns coqueiros que se põem, que faz cobertura. Escondeu esse rapaz no meio das palhas lá. E quando os homens foram embora, ela veio conversar com eles. Irmão, existem oportunidades passando na sua vida e às vezes você está desapercebido e deixa passar. Fica ligado, porque o Senhor está dando oportunidade. Deus permitiu que esses rapazes fossem lá na cidade de Jericó, simplesmente para salvar essa mulher. Sabe por quê? Josué estava fazendo o seu plano de guerra. Josué não sabia de nada. Ele estava simplesmente fazendo. Mas Deus já sabia. Deus podia falar para Josué, deixa quieto esse negócio, porque eu sei o que eu estou fazendo.
Mas ele não falou. Ele permitiu que esses rapazes fossem lá. Chegando na casa de Raabe, os crentes verdadeiros, ela disse assim para ele: olha só, vocês são israelitas, e tem uma coisa, nós aqui, olha as palavras, irmãos, as palavras de Raabe fala mais do que as ações dos 10 espias que foram antes com Josué. Porque a palavra de Raabe, ela falou assim, ó: nós aqui ouvimos falar do que aconteceu com vocês lá no Egito. Nós ouvimos falar que há 38 anos atrás, mais ou menos, o Deus de vocês abriu o Mar Vermelho. Isso não foi recente, não. Isso já havia passado uns 38 para 40 anos que esse evento do Mar Vermelho tinha acontecido e que as pragas do Egito tinham acontecido. Mas a Raabe, talvez a Raabe fosse criancinha quando falaram de que aconteceu lá no Egito essas coisas, e ela cresceu ouvindo: olha, os israelitas, o Deus dos israelitas, eles mandaram praga no Egito, assolou o Egito, o povo saiu de lá. O Deus Jeová, na mentalidade dos cananeus, era o seguinte: o julgamento popular era assim, que quando uma pessoa era culpada, presta atenção nisso, por que a Bíblia diz que o coração deles derreteram? Porque quando uma pessoa era culpada, o julgamento deles era assim: jogava a pessoa na água. Se a pessoa saísse da água, se a pessoa conseguisse nadar, isso quer dizer que a pessoa foi absorvida pelos deuses, foi perdoada pelos deuses. Então aquela pessoa era digna de viver. Agora você imagina ela sabendo que vem uma nação de lá para cá, não jogou ninguém na água, o próprio Deus deles abriu o mar, esse povo tem direito à terra. O coração deles, ó, e ela falou para eles: olha, nós ouvimos dizer o que o Deus de vocês fez lá. E a fé da mulher estava viva ainda. A fé da mulher, a fé dessa senhora ainda estava viva. Irmãos, e o que me deixa estarrecido é de que essa mulher simplesmente ouviu falar e os 10 obreiros viram acontecer. Os 10 obreiros viram Deus agir e ainda continuavam incrédulos. Meu irmão, Deus tem muita paciência conosco, porque, meu Pai querido, você já imaginou? Você está fazendo e a pessoa não crê no que você está fazendo. Misericórdia. A mulher simplesmente ouviu dizer de que o Deus dos israelitas abriu o Mar Vermelho. Ela falou: olha, não há Deus como o Deus de vocês no céu e nem na terra. Tem uma coisa, você vai ter que me jurar, e tem uma coisa: eu quero um sinal seguro. Eu quero um sinal certo de que vocês vão me dar vida. E eles tinham o sinal certo. Olha só, quantas pessoas hoje estão pedindo o sinal certo e 10 obreiros descompromissados não têm o sinal certo para as pessoas que precisam. Eles tinham o sinal certo para essa mulher. O fio de escarlata que eles deram para ela, da onde eles tiraram esse fio, eu não sei. Mas a Bíblia diz na língua portuguesa, existem os detalhes da língua portuguesa que é muito maravilhosa, né? Este é este, esse é esse, e aquele é aquele. Então eles disseram assim: olha, este fio de escarlata. Eles tinham com eles a solução para o problema da senhora. Eles tinham com ele a solução do problema. Você tem um fio de escarlata contigo, meu irmão? O Senhor Deus, Ele prega através de ações e não através de palavras. O Senhor Deus pregou o maior sermão da história no evento que aconteceu quando Abraão estava ofertando Isaque em sacrifício. Ele disse assim: olha, a fé de Abraão falou para o filho dele: Deus para si cordeiro proverá. E Deus ouviu aquele e falou: vou ter que prover um cordeiro agora. Por quê? Porque a fé disse que vai haver provisão. A fé disse que haverá provisão. E Abraão disse assim, ó: no monte do Senhor se proverá. Não é que Deus proverá, Jeová Jireh não quer dizer Deus proverá. No monte do Senhor se proverá. A provisão está no monte do Senhor. Eu preciso estar no monte do Senhor para haver provisão. Não engane vocês que você vai viver de vida bagunçada, descompromissado com a palavra do Senhor e não vai haver provisão. Porque Deus é Deus de princípios.
no monte do Senhor se proverá. E o Senhor proveu o cordeiro para o holocausto, lá naquele ato de fé de Abraão. Aqui Deus prega novamente outro sermão. Através dos espias, através dos seus servos, ele disse: olha, a salvação tua está no fio de escarlata. A salvação para essa geração está no fio de escarlata. O fio de escarlata representa o sangue de Cristo.